Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Por causa dessa decisão do Tribunal de Justiça, a Eletrobras convocou a imprensa para uma coletiva para falar a respeito desse assunto, alegando justamente que esse valor representaria 60% do faturamento mensal da empresa e que isso ameaça tanto os investimentos como o pagamento também de servidores. A entrevista coletiva foi acompanhada pela repórter Solange Souza. Na entrevista coletiva, os diretores da empresa demonstraram preocupação. A Eletrobras Piauí foi condenada a pagar uma indenização milionária a uma empresa que entrou na justiça argumentando danos gerados por pagamentos em atraso e falta de pagamento em contratos de prestação de serviços. Se houver um bloqueio desse valor nas nossas contas, isso vai impactar em toda a operação da empresa, né? Isso impacta nos atendimentos comerciais, no atendimento emergencial, na execução de obra, no pagamento de fornecedores, no pagamento de impostos, de encargos, né? Então isso impacta na operação da empresa como um todo. Esse processo contra a Eletrobras Piauí começou a ser movido em 2006. A empresa teria ganho 6 licitações e entrou na justiça por danos morais, materiais e lucros cessantes. Depois de recorrer várias vezes, a Eletrobras foi condenada a pagar uma indenização de 75 milhões de reais. A direção da empresa considera esse valor exorbitante e garante que, se for obrigada a pagar esse valor, alguns investimentos no estado seriam suspensos e até o pagamento dos servidores estaria comprometido. Segundo a Eletrobras, dos 6 contratos, 2 não foram iniciados. O valor da indenização representa 60% da receita mensal da empresa. O que se questiona aqui, né, não é a condenação. A Eletrobras não tá questionando isso. O que a Eletrobras questiona é o valor desta condenação, né, porque ela foi baseada numa perícia onde não existe documentação comprobatória, apenas uma declaração da outra parte. Bom, e nós vamos conversar agora com a advogada que está representando a Eletrobras aqui no Piauí, a Ana Paula Sutter, que já deu entrada no recurso em instâncias superiores para tentar barrar essa decisão. Amadeu, a gente vai conversar com ela a partir de agora. A companhia diz que isso bloqueia investimentos e pagamentos. Esses recursos já foram realizados pela assessoria jurídica aqui da Eletrobras, representada pela senhora, mas há um prazo, por exemplo, enquanto isso, como é que fica a situação da companhia? Boa tarde. Boa tarde a todos. Todos os recursos já foram, sim, impetrados. Eles estão atualmente pendentes de julgamento. Aqui pelo Tribunal de Justiça do Piauí já foram julgados e os recursos agora pendentes são os recursos que vão ser apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esses recursos eles não têm efeito suspensivo, então a execução do valor continua em andamento. Então, como eles não têm o efeito suspensivo, nós entramos também com um pedido de suspensão de sentença diretamente no Superior Tribunal de Justiça, que vai ser apreciado pelo presidente, o qual agora está em fase de manifestação por parte da Ingeser nesse processo. Ou seja, até que esses recursos sejam apreciados, a companhia fica com todos esses recursos bloqueados, é isso? Na verdade, o valor ainda não foi bloqueado, mas já há uma determinação do juiz no sentido de que ele vai efetuar o bloqueio de acordo com uma atualização apresentada pela Contadoria Judicial. Esse processo, a parte da condenação, ela já transitou em julgado, mas a sentença ela tem uma particularidade que ela, no comando final dela, ela determina a apuração dos danos materiais e lucros cessantes em fase de liquidação de sentença. Então, embora o processo já tenha transitado em julgado, a parte em que determina a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, o valor da apuração desse quantum ainda não transitou em julgado. Então, hoje, o que a Eletrobras está preocupada e o que ela questiona no processo é justamente a forma como esse valor, que hoje é de 75 milhões de reais e meio, como esse valor foi apurado. São esses os recursos que hoje restam pendentes, para que esse valor não seja determinado como definitivo, porque a Eletrobras não concorda com a forma que foi realizada essa perícia técnica, essa liquidação de sentença. Os argumentos em relação a esse questionamento, o que na visão da companhia estaria errado ou não estaria tão claro assim?
Na verdade, a companhia ela reclama que o Código de Processo Civil ele tem artigos que determinam a forma como essa liquidação de sentença deve ser feita. Por exemplo, a apresentação de documentos, o quantitativo de danos materiais sofridos pela empresa com a comprovação dos investimentos através de documentação, compra de carros, quantidade de empregados contratados, enfim, a série de documentos legais e até internos que são exclusivos da empresa que deveriam ter sido apresentados nos autos. E nós sentimos a ausência desses documentos. Isso impede até, inclusive, que a própria Eletrobras possa fazer uma apuração por conta própria do quanto seriam esses valores devidos. Então, o que nós questionamos é exatamente isso, essa ausência da perícia. Essa perícia realizada nos autos, ela levou em consideração, ela levou por conta de premissa, cálculos apresentados pela própria autora. Então, essa aqui é a reclamação. Agora, nesse caso também, a Eletrobras está aí dependendo de uma decisão da Justiça que não há prazo, né? Não tem o que fazer, aguardar. Aguardar a apreciação, a Justiça tem o seu tempo, tem o seu prazo e infelizmente a gente não tem como mensurar em quanto tempo esse bloqueio pode ser realizado e em quanto tempo esses recursos possam ser analisados. Conversei aqui com a Ana Paula Suter, ela que é advogada da Eletrobras Piauí, a situação complicada, viu, Amadeu? Diante dessas indecisões, é preciso aguardar então aí a apreciação do Superior Tribunal de Justiça, também do Supremo Tribunal Federal, para ver como é que vai ficar essa situação, Amadeu.